Queridos irmãos, desejo que todos vocês estejam na paz do Senhor Jesus. É um prazer muito grande estarmos juntos nesta oportunidade para levar em consideração mais um estudo da nossa lição bíblica. E eu quero, neste momento, fazer uma oração, pedindo a graça do nosso grande Deus para que esse estudo seja para a edificação de todos nós e que sejamos edificados para a glória de Deus. Eu quero, ao lado aqui do diácono Wesley, orar ao Senhor Jesus Cristo. Se você puder, feche os seus olhos e ore comigo, ore conosco neste momento. Senhor Deus, eterno e criador dos céus e da terra, nós oramos, Senhor, na fé e na esperança que Tu estás conosco. Neste momento, Jesus, nós vamos ministrar a lição bíblica. Vamos falar da Tua palavra, Senhor. E precisamos, ó Deus, que Tu nos ajude. Venha nos inspirar e que sejamos instrumentos em Tuas mãos. Pai querido, que os Teus filhos, ó Deus, que estarão ouvindo, estudando conosco esta lição, que eles sejam também, neste momento, Senhor, seja conosco, que possamos, ó Pai, ser testemunhas fiéis da Tua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Muito bem, meus irmãos. Então, nós vamos hoje estudar a lição de número 11, mas antes, porém, eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade de estarmos juntos. Estamos no momento de pandemia, não estamos tendo a nossa escola bíblica presencial, porém, Deus nos dá a grata satisfação de estarmos transmitindo a escola bíblica aqui pelas redes sociais. Então, você tem aí um tempinho para acessar o Facebook e também acessar o YouTube. Isso é o canal da Igreja Adventista da Promessa de Jardim das Oliveiras. Ok? Então, tire aí um pouquinho do seu tempo, vai lá, compartilhe este canal para que mais pessoas sejam abençoadas e elas também possam abençoar outras pessoas. E eu convido você para isso, tá certo? Então, vai lá um pouquinho do seu tempo aí, 10 segundos, 15 segundos, você consegue compartilhar o nosso canal, tá bom? Assine também o nosso canal, dê aí um like, assine, toque o sininho para que você possa receber também as nossas notificações. E que Deus seja louvado na sua vida. Antes de entrar aqui no estudo da lição bíblica, eu quero agradecer a Deus pela vida do diácono Wesley, que está conosco. Deus abençoe, diácono. Muito obrigado por você vir nos ajudar na transmissão desse estudo bíblico. E eu gostaria de deixar aí uma palavra de saudação aos nossos irmãos e também que você fique à vontade para fazer aí a introdução da sua presença aqui, da expectativa que você tem também desse estudo. Graça e paz aos irmãos. É uma alegria imensa, um prazer estar aqui hoje juntamente com o pastor Valdeci para estudarmos essa lição tão importante. A expectativa é que esse estudo seja um estudo prazeroso e que possamos aprender a cada dia mais sobre a palavra de Deus. Você que está na sua casa, fique atento com a sua Bíblia, com a sua lição e participe conosco. Amém? Que Deus abençoe. Muito bem, diácono Wesley. Então, vamos ao estudo, né? Amém, pastor. Vamos lá, vamos começar a estudar. Você que está em casa, abra aí a sua lição bíblica. A lição bíblica de número 11 está aí na página de número 93. Vamos juntos, vamos estudar juntos o ensinamento sagrado. Amém? Muito bem. Eu quero já, de antemão, citar aí o tema da nossa lição. Lição de número 11, a liturgia e as cidades, né? Nós temos a missão da nossa escola bíblica. Nós não estamos aí ministrando uma escola bíblica simplesmente por ministrar. Ela tem uma missão. E qual é a missão? Transformar as pessoas em discípulas de Cristo através do ensino e da prática da palavra de Deus. Esta é a missão da escola bíblica, esta é a missão também da nossa lição bíblica, ok? O objetivo da lição de hoje, ele traz assim uma reflexão bem simples, mas que dá para você entender o que a lição de hoje quer nos ensinar. Então, o objetivo diz o seguinte: compreender o que é o culto
da perspectiva bíblica. E quais são os desafios que temos hoje no ambiente urbano para prestarmos um culto que seja fiel à Bíblia e possua relevância. Acho que você conseguiu entender, né? Assim, em ligeiras palavras, nós precisamos compreender o culto na perspectiva bíblica, né? Entender aí os desafios que temos para hoje na questão de fazer um culto a Deus, dentro do ambiente urbano, na questão das cidades, né? E olhar que nesse momento que você está prestando um culto, você deve ser fiel à Bíblia Sagrada e esse culto tem que ser relevante às pessoas que vêm assistir, ok? Então esse é o objetivo da nossa lição de hoje. O texto básico, que é de Atos 2 e 43, nos traz ali um momento muito específico, né? Quando o povo de Deus está cultuando a Deus, está louvando, eles estão saindo ali do cenáculo, é o momento em que eles recebem o Espírito Santo, eles começam a falar em outras línguas, novas línguas, como diz o texto, né? E aí Pedro, ele dá o sermão, colocando Cristo no centro, ele cita os profetas, ele cita os salmos, ele mostra que aquilo que estava acontecendo foi prometido por Cristo e que era a missão do Espírito Santo, estar com a igreja, selando a igreja. E aí ele mostra como que a igreja estava se comportando diante daquele ato, após aquele ato, melhor dizendo. E aí ele termina, os apóstolos estão ali escrevendo, e Pedro vai dizer assim, ó, em cada um, né, Lucas citando, né, citando o que estava acontecendo na vida de Pedro, na vida dos apóstolos, Lucas diz o seguinte, em cada um havia temor. E muitos sinais e feitos extraordinários eram realizados pelos apóstolos. Então, o médico Lucas, que está acompanhando os apóstolos, que está vendo aquela situação acontecer, ele narra de maneira preciosa. Em cada um havia temor. Claro que o temor aqui é o temor em Deus. E muitos sinais, muitos feitos extraordinários, vamos dizer aqui, sobrenaturais, eram realizados pelos apóstolos. É o que diz o doutor Lucas. E ele termina esse capítulo 2 dizendo que o Senhor acrescentava à igreja o número daqueles que iam sendo salvos. É isso que nós encontramos nesse texto aí. Né, Diácono? Um texto bastante específico, né? Bem específico, bem explicativo, né? O que me chama a atenção é sobre o temor, né? Sim. O temor que eles tiveram. Esse temor, como o pastor mesmo explicou, era um temor com relação a Deus, né? Então, é um texto bem explicativo. Beleza. Na lição, ela nos traz, assim, a introdução, Diácono Wesley, um momento, assim, que nos faz refletir, né? E aí você que está em casa também, analisar conosco, ela nos faz refletir um pouco sobre o culto público, né? O culto público. A gente poderia até fazer uma pergunta, o que é um culto público, né? Porque é isso que a introdução da lição, na página de número 94, vai nos apresentar. A gente poderia perguntar, o que é um culto público? E aí, pegando aí o próprio comentário do autor da lição, nós podemos dizer que o culto público é uma das facetas da igreja, é uma das belezas, é uma das raízes da igreja, é o culto público. Ou seja, a igreja, nós falamos aqui de templo, quando os irmãos vêm se reunir e estão na igreja, eles estão fazendo um culto, e esse culto é público. Por quê? Porque as portas estão abertas e todas as pessoas que quiserem podem entrar no culto. Então, por isso o culto público. Então, ele é uma das belezas da igreja, das raízes da igreja. E esse culto, ele é de extrema importância para a comunidade e é a maior expressão de adoração a Deus, né? Sobre essas três afirmações, Diácono Wesley, o que a gente poderia falar aí para os nossos irmãos a respeito do culto público? Assim? O culto público, como a própria introdução nos traz, ele traz uma conotação de importância para a comunidade. É importante para a comunidade o culto e ela é uma expressão de adoração a Deus. É o momento em que a gente está reunido como comunidade, em público, mostrando, expressando
a nossa forma de adorar a Deus. Então, é uma das facetas da igreja, é de extrema importância para a comunidade no contexto urbano, e a maior expressão, é o momento em que a gente se entrega a Deus como a nossa expressão de adoração e louvor para Deus e para a sua graça e para a sua glória. Eu acho interessante quando a gente pensa assim na expressão de adoração a Deus, a maior expressão, até pelo fato que nós estamos em um maior número de irmãos, né? Se a gente consegue prestar um culto a Deus individual, eu imagino assim, quando nós estamos reunidos, como é o nosso caso aqui na igreja de Jardim das Oliveiras, né? Que quando nós temos nossos cultos aos sábados, aos domingos, nós temos aqui um número expressivo de irmãos, né? E o culto aqui, a dinâmica é uma dinâmica de um culto bem participativo, né? Os Sim. irmãos participam, os irmãos glorificam, os irmãos chegam, celebram, Sim. se cumprimentam. Estamos restritos, né, por causa da pandemia, mas quando temos a oportunidade de estarmos aqui, nós celebramos, e a dinâmica do culto é uma dinâmica muito gostosa, onde a gente sente realmente a presença de Deus aqui neste lugar. Que bênção, que bênção. E uma pequena reflexão aí sobre o culto, a gente pode fazer uma pergunta, né, nessa reflexão, dizendo assim: o nosso culto, de fato, contribui para que as pessoas se conectem e tenham uma experiência com Deus? Ou seja, eu posso fazer essa pergunta para mim. O culto que eu ofereço a Deus, ela está contribuindo para que o meu semelhante tenha uma conexão com o Senhor? Ela está causando assim na vida da pessoa o interesse para que a pessoa tenha uma experiência com Deus? Porque uma coisa é eu dizer que estou sentindo Deus, que tenho uma experiência com Deus. Outra coisa é que esse culto contagie outra pessoa. Então vale aí a reflexão. O nosso culto leva as pessoas a se conectarem em Deus? O nosso culto é relevante? Leva essas pessoas a ter uma experiência com Deus? Se você fosse falar aí, Diácono, o que você falaria para nós? Eu acredito e tenho total certeza que sim. Que o nosso culto, ele contribui para que as pessoas se conectem com Deus. O culto público, ele não é culto individual. Então a pessoa não pode chegar aqui na igreja: hoje eu não quero que ninguém me atrapalhe, eu quero glorificar Deus aqui, não importa quem está aqui do meu lado. Não, o culto público é um culto de ajuntamento, uma celebração solene. E as pessoas, elas se conectam através da minha participação no culto. Elas se conectam vendo a maneira que a gente glorifica, a maneira que a gente exalta a Deus, a maneira que a gente se dispõe a adorar a Deus no culto público. Então, o culto público ele influencia, sim, as pessoas a se conectarem com Deus. E eu digo que é uma máxima dessa igreja, podemos dizer assim, e eu creio que da igreja adventista da promessa, no modo geral. Nós trabalhamos para que as pessoas elas sejam conectadas com Deus. Cada ação que é feita na igreja é pensando em levar as pessoas também a ter uma experiência com o nosso Deus, né? Porque o culto, ele não pode ter uma finalidade em si mesmo. Ele precisa manter a perspectiva bíblica. E quando você tem um culto que a base é bíblica, então você consegue construir um culto dinâmico. Por que dinâmico? Porque são pessoas. O culto de ontem que foi feito, por mais que sejam as mesmas pessoas, talvez as mesmas leituras, ou talvez o mesmo sermão e tudo, ele não é igual, não é realizado igual, né? Eu posso dar uma maior ênfase no texto bíblico, eu posso ter um pouquinho mais de comunhão, ou não, de repente, porque é dinâmico, é vida, é um corpo em movimento. Então, o culto, ele é construído dinamicamente, ou seja, cada vez que eu vou prestar um culto a Deus, e ele tem como base a Bíblia Sagrada, ele passa a ser dinâmico porque é um corpo que está em funcionamento. Então, é um culto criativo, é um culto que serve, que mostra que ele é um instrumento precioso para a missão. Qual é a missão? Pregar a volta de Jesus. Então, nós podemos resumir dizendo que o culto, ele tem uma perspectiva bíblica, o culto ele é dinâmico, o culto ele é criativo e também é um instrumento para levar as pessoas a esperar a vinda de Cristo. É interessante essa questão de dinâmico, porque a gente não pode ter um culto robótico, né? Isso, engessado. Engessado, né? Sempre aquilo, sempre aquela. E a criatividade também, porque no culto existe vários acontecimentos. É uma dança do grupo de coreografia, é um solo. Então, aquilo que o pastor falou. De repente, no culto de sábado, eu trouxe um sermão
expositivo de um assunto, e se eu pregar esse sermão no domingo, é uma conotação totalmente diferente. Com certeza. Porque é um corpo em movimento, é criativo, é dinâmico, né? Justamente. O culto é uma prática bíblica do povo de Deus desde os tempos antigos. Se você for analisar os estudos bíblicos, no Antigo Testamento, como no Novo Testamento, nós vamos encontrar que o culto sempre foi uma prática bíblica, uma prática do povo de Deus. Especificamente na igreja primitiva, nós encontramos cristãos comprometidos com um culto cada vez mais inspirado. E nos dias de hoje é assim. As pessoas vêm para a igreja para oferecer um culto inspirado, elas vêm esperando Deus falar com elas através do sermão, através da música, através do testemunho. Então ele passa a ser mais inspirado porque a pessoa se entrega mesmo assim, eu quero ouvir Deus falar comigo, né? E quando ele percebe que Deus está falando com ele, ele sai feliz. Ele não foge à realidade dele, ele sabe que a realidade lá fora, quando voltar para casa, o Getsemane dele existe, né? Ele vai para o Getsemane, vai sentir as agonias, mas ele foi fortalecido na igreja, né? Ele chegou na igreja, ele conseguiu sentir-se assim, que ele estava ouvindo Deus falar com ele. Então, os cristãos comprometidos com a palavra, ele busca, né? Ele busca cada vez mais inspiração, ele busca ser inspirado nesse culto. Embora a gente esteja cultuando a Deus, trazendo a Deus o nosso melhor no culto, o culto também traz retorno para a gente, porque a gente sai cheio, revigorado. Sim, né? Com certeza. E aí nós vamos para o primeiro tópico, Diácono Wesley, né? Nós temos 2 tópicos nessa lição, e nós vamos falar do primeiro tópico, na linha aí, é tempo de refletir, né? Que nós falamos lá na introdução, aí agora vamos falar, é tempo de refletir, que é o primeiro tópico de ensino da lição, e nesse tópico a gente tem o primeiro ponto. Qual é o primeiro ponto? A descrição do culto na Bíblia. Ou seja, nós vamos conseguir descrever o culto bíblico. Olha que interessante. E para você que está em casa, analisando conosco aqui, é importante você meditar que o culto que é feito na igreja não é de cabeça de ser humano, não. Quem nos proporcionou a liturgia do culto foi o Espírito Santo. E você vai perceber isso nesse momento, agora, nesse tópico, onde nós vamos falar da descrição do culto na Bíblia. E aí, quando a gente lê Josué 22 e 27, e também Lucas, no capítulo 1, e versículo 74, e também Mateus, capítulo 4, e versículo 10, nós vamos compreender lá os propósitos do culto. Nós entendemos que o culto faz parte do propósito de Deus para a edificação do seu povo. Ou seja, desde lá de Josué, passando por Lucas ali, na profecia de Zacarias, no diálogo de Jesus ali, quando ele está repreendendo o inimigo, o propósito do culto é edificação do povo de Deus, né? Quando você lê o texto de Josué 22 e 7, lá diz assim, mas para que esse altar sirva de testemunho entre nós e vocês e as gerações futuras de que cultuaremos o Senhor em comunhão. Então, no futuro, os seus descendentes não poderão dizer aos nossos, vocês não têm parte com o Senhor. Ou seja, eles estão cultuando a Deus, né? Em comunhão, mas veja o texto lá, vamos voltar aqui numa frase aqui, que eu dei uma pulada aqui, cultuaremos ao Senhor em seu santuário e em nossos holocaustos, sacrifícios e oferta de comunhão. Ele faz questão, Diácono Wesley, de falar do que fazia no culto, ou seja, eles cultuam aonde? No santuário. O que eles fazem no santuário? Eles oferecem holocausto, que é um sacrifício todo. No holocausto, a oferta representava o ofertante. E eles fazem sacrifícios e ofertas de comunhão. Ou seja, a oferta que está sendo colocada ali é como se fosse a própria vida da pessoa, porque a oferta é uma representatividade direta do ofertante. Aí ele diz assim, para que no futuro os descendentes não venham dizer que a gente não adorou o Senhor, que a gente não cultuou o Senhor. Ou seja, a liturgia do culto, o propósito dela é a edificação do povo. Lá na frente, como nós hoje, vamos dizer que o povo de Josué adorou o Senhor, por quê? Porque existia holocausto.
porque existia sacrifício, porque existia oferta e tudo em comunhão com Deus. Então hoje nós afirmamos que eles cultuavam a Deus. E olha que Josué já estava preocupado com isso. A gente pode trazer para hoje a parte C do texto que fala: então no futuro seus descendentes não poderão dizer aos nossos, vocês não têm parte com o Senhor. Justamente. Hoje a gente pode dizer isso, vamos cultuar direitinho, fazer do jeito que manda a Bíblia, porque daqui a alguns tempos, 10, 15, 20 ou 30 anos, alguém vai dizer assim: os irmãos em Jardim das Oliveiras, eles cultuavam a Deus, biblicamente. Biblicamente, não é do jeito que eles queriam, era biblicamente. Lucas 1,74, na profecia de Zacarias, ali, Zacarias, o pai de João Batista, quando João Batista nasce, ele faz ali, ele profere uma profecia, trazendo à memória do povo de Israel o que os profetas disseram a respeito do resgate de Israel para sacrificar a Deus, para adorar o Senhor. Ele chega a dizer assim, ó: Deus livrou vocês das mãos dos inimigos. Para quê? Para cultuar. Olha o que diz o versículo 74 do capítulo 1 de Lucas: resgatar-nos das mãos dos nossos inimigos para cultuá-los sem medo. Na tradução nova vai dizer o seguinte: para servi-lo, porque ali vai falar de serviço, né? E Mateus 4,10, Jesus está repreendendo o inimigo, ele diz assim, ó: só a Deus você deve prestar culto. Culto. Então, qual é o propósito? Para a edificação. Nós somos edificados pelos cultos que o povo de Josué fazia, os israelitas faziam lá na entrada de Canaã. Nós somos edificados porque Zacarias, o pai de João Batista, também disse que nós serviríamos ao Senhor, porque nós somos livres dos inimigos para adorar a Deus, e Jesus disse que só a Deus. Mais ninguém. Mais ninguém. Só a Deus. E aí você vai questionar Cristo? Jamais. De maneira alguma. Queridos, eu quero deixar essa palavra agora com o diácono Wesley, para a gente refletir ainda aqui na descrição do culto na Bíblia, como podemos definir um culto. Né? Nós temos duas frases aí para definir o culto, diácono. O que a gente pode dizer? A gente pode dizer, né, de acordo com a lição, que culto é o ajuntamento solene do povo de Deus para glorificá-lo. É uma celebração coletiva para render graças por quem Ele é e por aquilo que Ele tem feito. Então, no momento que eu venho para o culto, eu entendo que o culto é um ajuntamento solene do povo de Deus. O povo de Deus está se ajuntando solenemente para glorificá-lo. Por quê? Para render graças por quem Ele é e por aquilo que Ele tem feito. E Ele é grande, Ele é maravilhoso, e Ele tem feito grandes coisas em nossas vidas, em nossa igreja. Que beleza! Quando você cita aí a palavra solene, né? Quando a gente vai para uma celebração solene, a gente faz o quê? A gente coloca a melhor roupa, né? A melhor roupa. Sim. Faz aquele penteado. Penteado, né? Com gel, né? Faz um penteado mais adequado. Eu lembro, diácono Wesley, e irmãos estão em casa, que quando eu era mais novo ali, minha mãe, quando ia arrumar a gente para ir para a igreja, né, arrumava com todo carinho, amarrava ali o cadastro do sapato, né, fazia tudo ajeitado, a roupa, e colocava a gente em pé no canto, e ali você tinha que ficar ali, não esperando a roupa, né? Não podia sujar a roupa. Para você ir para a igreja. E quando você voltava, o que ela falava? Tira a roupa, guarde a roupa, que essa roupa é de ir para a igreja. É de ir para a igreja, é isso aí. Essa é a roupa de igreja. Quer dizer, você tinha uma roupa específica, né? Por quê? Porque o culto é solene. Sim. Você está diante de quem? Do Rei dos Reis. Sim. Do Senhor dos Senhores. Quando você vai encarar um juiz, quando você vai encarar uma autoridade terrena, seja prefeito, governador, presidente da república, você vai com a roupa bem vestido, né? Vestido. Aí você vem para a igreja, o que você vai vir? Bem vestido, bem adornado, né? Até uma ocasião. Nós não estamos na presença de qualquer pessoa, né? Nós estamos na presença de Deus, né? Ele merece o nosso melhor. Me faz lembrar aí, diácono, de quando João, lá no Apocalipse, né? Ele olha para Cristo e ele vê Cristo transfigurado com roupas talares, né? Ou seja, roupas compridas até os pés, que é a roupa de quem? Roupa de magistrado, né? Roupa de pessoas importantes, né? É o que João vê em Jesus. Então vamos aí, meus queridos, vir para a igreja, para o culto solenemente, mas bem trajado, para glorificar o Senhor. Ou seja, é uma celebração coletiva? O que a gente faz nessa celebração? A gente agradece. Agradece o quê? Por tudo, ou seja, agradece a Deus por quem Ele é.
né? E claro que porque ele tem feito coisas grandiosas, graças a Deus. Ainda nessa visão da descrição do culto na Bíblia, nós temos um outro tópico que vai falar que há uma relação do culto com o serviço. A gente vai trabalhar no culto, fazer um serviço ao Senhor. E a palavra traduzir para o culto na Bíblia tem a ver com serviço, né? Então, quando você vai falar assim, culto na Bíblia, você já pode entender serviço, porque os 3 textos que nós lemos atrás, de Josué 22 e versículo 27, e também Lucas 1,74 e Mateus 4:10, ali nós vamos ter no primeiro texto a palavra Iabade, quer dizer serviço. No hebraico, Iabade quer dizer serviço. Mas nós temos os outros 2 textos, que é de Lucas e Mateus. A primeira palavra é latreia, ou serviço. E a segunda é latreuo, ou servir. Então, nesse serviço, oferecemos o melhor do nosso tempo, voz, habilidades, atenção. É o que nós vamos oferecer na igreja. Sim. Qual o melhor do nosso tempo? Ao Senhor. O melhor da nossa voz, da nossa habilidade, da atenção e coisas mais. Sim. A gente faz na igreja, né? E aí, Diácono Wesley, falando ainda dessa descrição e falando também dessa questão da relação do culto como serviço, a gente pode dizer que culto no Antigo Testamento tem a ideia de ajuntamento e sacrifício de animais. Já no Novo, ajuntamento e sacrifício da própria vida, ou seja, nós estamos nos oferecendo ao Senhor, né? É isso, exatamente. É isso. Nós estamos nos oferecendo ao Senhor com o nosso culto, como diz Romanos, né, 12:1. Né? Portanto, irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que este é o culto racional de vocês. Olha que beleza. Quer dizer, se lá antigamente a gente fazia o sacrifício levando animais, agora a gente faz sacrifício levando a nossa vida. A nossa vida. A nossa vida. E esse texto de Paulo é muito importante no capítulo 12, porque ele fala assim, não se enquadre com esse mundo. Enquadre o quê? Com Cristo, com Deus. E ele fala assim, eu peço por misericórdia a Deus, ofereça os vossos corpos em sacrifício vivo. Santo e agradável a Deus. Santo e agradável a Deus. Vivo, santo e agradável a Deus. Que é o quê? O culto racional de você. O culto pensado. Ninguém aqui é alienado, que vai fazer uma coisa porque o pai fez, porque a avó fez. Não. Nós adoramos a Deus porque nós sabemos a quem adoramos. Lembra dos textos patriarcas? Nós somos o Israel. Israel tem a base aonde? Em Abraão, Isaac e Jacó. São nossos pais. E nós vamos entender isso sempre. E hoje nós adoramos esse mesmo Deus. Nós temos um outro pano de fundo nessa liturgia, mas o princípio bíblico é o mesmo. É um culto racional, um culto pensado, né? Que beleza. E ainda falando da descrição do nosso culto na Bíblia, vários textos no Antigo Testamento apontam que os primeiros cristãos se reuniam para cultuar e celebrar a Deus. Né? Eu gostaria, Diácono Wesley, se fosse possível, abra sua Bíblia aí em Hebreus, no capítulo 10 e 25. Irmãos, se você puder, abra na tua casa também o texto de Hebreus 10 e 25. Nós vamos ouvir essa leitura aqui feita pelo Diácono Wesley, para você entender um pouquinho aí dessa questão de que o povo da igreja primitiva, os primeiros cristãos, eles reuniam-se para celebrar a Deus. E era como se fosse um mandamento essa reunião. Por favor, diácono. Aqui em Hebreus 10, 25, nos diz assim: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Olha só, não deixemos de congregar. Vamos admoestar os irmãos a congregarem, porque o dia se aproxima. Ele estava falando, claro, da vinda de Jesus Cristo. Não é outra explicação. Atos 2 e 42, ele também nos traz uma reflexão sobre essa questão de congregar. Você pode estar pensando assim, olha, eu vou cultuar a Deus em casa. Nesse momento de pandemia, a Igreja Adventista da Promessa, aqui na nossa convenção, Convenção Paulistana Leste, ela nos aconselhou, e nós estamos obedecendo, e cultuar a Deus em casa, assistir o culto online, como você está assistindo agora a escola bíblica. Mas o texto vai nos dizer que no momento oportuno, não havendo pandemia, quando a igreja lhe convidar, você tem que ter prazer em congregar, e não deixar de congregar, como é costume de muitos. Mas preste atenção nessa leitura de Atos 2 e 42. Analise conosco. Diz assim,
e perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Olha só, perseveravam. Na doutrina, né? Eles perseveravam na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Estavam sempre juntos. Aquele momento de culto que eles estão no cenáculo ali, no capítulo 2 de Atos, e que ele termina o texto falando isso aí, né? No versículo 47, você lê do 1 ao 4, ao derramamento do Espírito Santo. Do 5 à frente, vamos dizer aí até o 36, é Pedro pregando a palavra. Do 37 até o 47, é uma explicação de Lucas narrando como que a igreja se comportava. E a igreja se comportava de que modo? Congregando, estando na igreja. O culto tinha um objetivo de adorar a Deus de maneira coletiva. Isso é culto, com cânticos, leituras, explanação da Bíblia, oração, oferta, tudo isso para glorificar a quem? A Deus, mas também para edificação da igreja. A igreja ser edificada. Sim. Porque se você faz um culto e não tem essa dinâmica de glorificar e edificar a igreja, ele deixa de ser culto. Porque no culto você glorifica a Deus, mas também no culto você edifica. Ele não pode ter um fim em si mesmo, né? Não pode, é verdade. Ele não pode terminar em si próprio. Ele tem que alcançar pessoas. Alcançar as pessoas. Muito bem. Ainda nós estamos nesse primeiro tópico, meus queridos, a descrição do culto na Bíblia. Já estamos passando para o segundo. Daqui um pouquinho. Na Bíblia, culto possui duas dimensões, né? Pessoal, a dimensão pessoal e a dimensão pública. Na dimensão pessoal, nossa vida de maneira integral deve ser um culto. Um culto a quem? A Deus. E devemos cultuá-lo individualmente. Romanos 12, 1 foi o que lemos. Na dimensão pública, não foge a regra. Ou seja, se na dimensão individual eu tenho que oferecer um culto a Deus de forma integral, eu tenho que cultuar a Deus individualmente, na dimensão pública, nós oferecemos um culto integral, nós oferecemos um culto a Deus, só que de maneira coletiva. Agora já não é mais individual. Mas nós podemos cultuar a Deus durante a semana. Sim. Não podemos? Podemos e devemos. Devemos cultuar durante a semana. Faz parte da vida diária do cristão. Cultuar a Deus em todos os momentos, né? No trabalho, em casa, com a família, ou seja, o culto ele não fica restrito somente à igreja. Onde nós estivermos, nós temos que adorar a Deus com a nossa vida, né? O Antigo Testamento era simbólico, né? Agora, no Novo Testamento, é com a nossa vida, é com a nossa devoção diária, é com o nosso devocional diário, né? Muito bem. Queridos, eu acho que fica aqui também uma dica para nós aqui, que nesse momento de pandemia, já que nós estamos cultuando a Deus coletivamente aqui no templo, a gente poderia aproveitar o ensejo aí na sua casa, quando terminar agora o estudo da lição, já vai começar o culto, né? Às 10h30, a gente começa o culto divino. E você reunir a sua família, como se você estivesse na igreja, ficar olhando para a televisão, ficar olhando para o seu celular, para o seu aparelho aí eletrônico, e falar agora eu como se eu estivesse na igreja. Você se posiciona, né? Dá aquela penteada, arruma roupa e fala, vamos cultuar a Deus. Porque o diretor do culto vai pedir para que você fique em pé, vai pedir para que você leia a Bíblia, então você vai cultuar a Deus aí na sua casa. Não deixa de ser de forma coletiva. E é dinâmico, né? E é dinâmico. E se você estiver sozinho, cultua a Deus também. Amém. Porque você está sozinho na tua casa, mas tem muita gente cultuando a Deus com você nesse horário, né? Tem aqui nessa descrição do culto uma frase que eu coloquei, uma pergunta, diácono, que ele diz assim, culto público, né? Ou celebração. O que a gente pode chamar? A gente pode chamar o ajuntamento dos cristãos na igreja de um culto público ou podemos chamar de celebração? Seria uma pergunta. Se você fosse responder, o que você diria? Eu diria que a gente pode chamar de celebração, né? Porque é o momento que a gente está celebrando a Deus coletivamente, né? Uhum. Mas ele não deixa de ser? Não deixa de ser público, né? Não deixa de ser público. Não deixa de ser público. Então, vamos dizer que os dois andam, as duas expressões... As duas vertentes andam juntas, né? É a mesma ideia e elas se completam, apesar da diferença prática, né? Porque na diferença prática, por quê? Porque o culto você pode fazer individual. Pode fazer. Mas você pode chegar e fazer ele público e ele se encarar como uma celebração. Porque você vai adorar a Deus com sua vida em sua casa, beleza, durante a semana. Mas no final de semana, você vai para onde? A igreja. É como se você fosse um riacho, um único riacho. Você vai desaguar aonde? Na igreja. Lá na igreja, ou seja, num rio maior, ou um rio vai desaguar no mar.
Ou seja, a sua devoção diária em casa deságua no coletivo, ou seja, no culto coletivo. Culto público são com pessoas salvas em Cristo, que se reúnem semanalmente para celebrar a salvação em Jesus, para adorar o Senhor, para proclamar o Evangelho e para se edificarem mutuamente. O texto que nós lemos de Hebreus 10 e 25 nos vai dizer isso para nós. Ou seja, as pessoas salvas em Cristo se reúnem para celebrar a salvação. As pessoas salvas em Cristo se reúnem para adorar e proclamar o Evangelho, para edificar-se mutuamente. Por isso que é importante você vir à igreja. Talvez você venha para a igreja, sente aqui no seu banco e não faz nada assim, em relação ao outro. Você fica só ali no seu cantinho. Você não vai cantar, você não vai pregar, você não vai tocar. Mas você está ali congregando. Aí tem um irmão que ele vai se alegrar de ver você na igreja. Sim. Ele vai ficar feliz ali. Ele vai te cumprimentar, você vai alegrar ele. Então sua presença é importante. Vamos então para o segundo tópico, diácono? Vamos sim, pastor. Nós estamos já indo aí para o final do nosso estudo, né? E eu queria que fosse um pouquinho mais rápido, mas nós estamos aí. Estamos bem. Vamos acelerar um pouquinho aí? Vamos acelerar que nosso tempo está nos cobrando, né? Vamos lá, irmão, um pouquinho mais de paciência e a gente termina aqui. O desafio do culto na atualidade. O culto sempre enfrentou desafios. Vamos pensar naqueles que envolvem a nossa missão. E nós temos 4 desafios, diácono. Vamos comentar ele aqui de uma forma mais sucinta, mas vamos comentar. Eu vou comentar aqui o primeiro desafio e eu já vou te desafiar a comentar o segundo desafio. Vamos lá. Beleza? Então vamos lá, irmãos. O primeiro desafio é que nós precisamos enfrentar o tradicionalismo no culto, né? Tradicionalismo é uma ideia de que nada pode ser mudado ou modernizado no culto, né? Eu sou de uma época que os irmãos da igreja, as irmãs sentavam de um lado e os irmãos sentavam de outro. Uma carreira de banco era com as irmãs, uma carreira de banco era com os irmãos. E era assim. E nós tínhamos no altar um púlpito com 4, 6, até 8 cadeiras, para que ali sentassem o diretor do culto, aquele que fosse orar, aquele que fosse pregar, aqueles que fossem cantar, tivesse ali no altar as cadeiras. Hoje não. Hoje nós subimos ao palco, ou seja, no púlpito da igreja, somente aquele que vai ministrar na hora. E para alguns isso é errado. Por quê? Porque é uma tradição. Então o tradicionalismo, ele pode ser mudado. O que não pode ser mudado é o quê? É a base bíblica. Olha que Paulo fala em 2 Tessalonicenses 2:15. Ele vai falar de tradição ali, mas ele está tratando do evangelho ensinado e não das formas específicas. Quando ele fala que a tradição não pode ser mudada, ele fala do evangelho que está sendo ensinado, não é modo de culto. Normal. Liturgia não é um instrumento de preservação de tradição, mas é um instrumento do quê? De missão. A liturgia tem que levar as pessoas a adorar o Senhor Jesus. A liturgia não pode ser o que na igreja? Empecilho. Não pode ser empecilho. Não pode atrapalhar. Não pode atrapalhar. Então veja só, nós estamos aqui no altar. Se tiver 3, 4 irmãos aqui, ou se tiver um, qual a diferença? Deus não vai ser adorado? Vai. O que muda é o sistema aqui de 1 ou 2 ou 3 pessoas. Os irmãos estão sentados com suas famílias, o esposo com a esposa, com os filhos. Isso de uma certa forma mostra comunhão. Se eu for levar conta do tradicionalismo, de quando lá nos anos 80, 70 e 80, a igreja tinha essa divisão, eu falar que os irmãos estão errados? Não. Então o tradicionalismo não pode atrapalhar no culto, ele não pode ser empecilho. O segundo desafio, o diácono Wesley, comenta para nós. Pastor, o segundo desafio é manter a perspectiva bíblica. A visão da Bíblia. A visão bíblica. Muito bem. Essa visão ela não pode ser deturpada, né? Ela tem que ser uma visão íntegra da Bíblia. Então, o que nos traz? A contextualização, né? Contextualização é muito importante para uma liturgia dinâmica e criativa. Mas esse pressuposto é o que precisamos ter com base para a contextualização. Nos mantermos bíblicos sem ir além da doutrina de Cristo. Muito bem. Então, a Bíblia é o referencial. Então, a gente não pode deixar que a contextualização infira a questão bíblica. Então, a base é a Bíblia. Continua, não, é inalterada, né? Ela não pode ser mexida. Alteram-se os tempos, como o senhor mencionou, né? Nos anos 80 era um tipo de tradicionalismo, né?
Adaptam-se os métodos, né? Mas as verdades bíblicas são as mesmas, né? Elas não podem ser mexidas, né? Muito bem. Entendeu, meu querido? Então, veja, quer contextualizar o sistema de fazer o culto? Beleza. Mas a base bíblica... Mantém. E a gente vai entender qual é essa base bíblica. Quer ver? Eu acho que não vai demorar, não. O terceiro desafio, meus queridos, no culto é a pregação. A pregação, ela tem que ser bíblica. Porque a pregação foi o meio escolhido por Deus para transmitir a palavra. Paulo diz que uma das suas tarefas era tornar plenamente conhecida a palavra de Deus. Então a pregação tem que existir no culto. Imagine você um culto sem mensagem. Eu lembro que uma vez eu fui convidado para pregar em um culto de evangelismo, onde tinha muita gente, e ali, próximo de pregar, a pessoa disse assim: pastor, olha, nós já estamos aí com o tempo avançado, faça aí uma reflexão. Aí eu disse: nós cantamos vários louvores, né? Nós pregamos ouvimos várias pessoas falando, agora na palavra, vamos agora diminuir a palavra? Não, a palavra vai ser ministrada. Eu falei: irmão, eu vou pregar a palavra de Deus. Existe alguém aqui que precisa ser edificado. E eu lembro que nesse tempo, eu preguei que Jesus, o tema era Jesus é tudo na vida do homem. E aí a gente pregou a palavra. Então uma pregação não pode ser apenas uma atividade na liturgia, ou um espaço para preencher a liturgia. Quando a pregação passa a ser apenas uma atividade que vai preencher no espaço, ela perde o foco. Ah, vai fazer um culto? Ah, tem que ter mensagem, né? Quem vai pregar? Ah, fala qualquer coisa aí. Fica vidrado só. Não é qualquer coisa. A mensagem, ela tem que ser pensada. E ela tem que ser o quê? Organizada. E se ela é pensada e organizada, ela tem intenção, ela é focada, ela tem um alvo, né? Ela tem um alvo, ela vai discipular alguém. A mensagem, ela vai desenvolver o cristão, mas também ela vai alcançar o não cristão. Então, quando a mensagem é proferida na igreja, ela é uma mensagem pensada, é uma mensagem organizada, ela é intencional, é uma mensagem focada no alcance do discipulado, ensinar a pessoa, e ela vai desenvolver aquele que já é da igreja, mas também ela vai alcançar aquele que não é ainda. Então, por isso que a mensagem, ela não pode ser uma coisa assim: ah, prega você aí, ah, vem você para cá. Não, o mensageiro é convidado com antecedência, ele vai orar, vai estudar a palavra, ele vai meditar, vai jejuar, vai colocar a vida no altar, porque naquele momento da pregação, ele é uma atalaia, ele é a voz de Deus, porque Cristo está usando o mensageiro para a transmissão da palavra dele. Então o autor da mensagem não é o pregador, o autor da mensagem é o Espírito Santo. O pregador é apenas o transmissor, é aquele que leva a mensagem, certo? O quarto desafio diácono. O quarto desafio, pastor, é algo muito importante também para a igreja, que é a música, né? Sim. Na história, a música desenvolveu um papel fundamental na missão da igreja. A música tem uma presença importantíssima nas celebrações. O desafio é conectar a boa teologia, pastor, na letra das canções, com boa música, e isso não é simples. Não, de maneira alguma. O que nós temos visto hoje aí no mundo gospel, né? Porque para nós a música, ela tem que conter verdades bíblicas. Sim. Ela tem que ser bíblica, tem que ser cristocêntrica, né? Sim, muito bem. E hoje nós vemos que a música, muitas das vezes, com letras, ela coloca o homem no centro. Ela é homocêntrica. Homocêntrica. Tipo assim, em mim, para mim, em mim. E Deus fica onde? É tipo, a vitória, eu vou vencer, eu vou ganhar, né? Quer dizer, o homem fica sendo o centro. Aquele que te viu na prova e não te ajudou, quando você em algum lugar vai se arrepender, né? Então, realmente não é algo fácil. Um exemplo, pastor. Se você vai escolher a letra adequada, porque a Bíblia ela nos dá a letra adequada. Sim. E a Bíblia também nos dá letra que talvez não seja propícia. Por exemplo, lá em Apocalipse fala que ele vem soltando sobre os montes, o seu cabelo branco como a neve, e nos seus olhos há fogo. Propícia assim para o novo, né, que está chegando? E para o novo, isso talvez causaria impacto. Para a gente, que já lê a Bíblia, já tem um certo entendimento, para a gente é tranquilo. É mais compreensível. Mas para aquele novo convertido, aquele irmão que está vindo, talvez ele se assuste, né? Com a proposta que está trazendo a letra do louvor, né? Então, a música, no meu ver, ela é importante para a igreja, para o desenvolvimento do culto, porque faz com que a igreja, em coletividade, ela adore a Deus, né?
em coletividade através da música, embora não seja algo muito simples, né? Mas da letra, mas eu acredito que ela tem que ser bíblica. Ela Sim. não pode fugir da Bíblia de forma nenhuma. Tem que ser cristocêntrica, né? As letras das músicas. Eu fico meditando nessa aí, se o pregador ele vem, ele traz uma mensagem teologicamente bíblica, fundamentada na palavra. Aí o louvor que vem depois, ele não é um louvor bíblico. Aí o congregado, a pessoa que está ali no banco, sendo o cristão já que congrega há tempo com os irmãos, ou aquele que está visitando, ele começa a refletir, peraí, o pregador falou uma coisa e a música fala outra. Então, nessa linha, nós podemos dizer que a música ela deve ser sã, teologicamente, mas ela precisa também ser o quê? Compreensiva para os não cristãos. Então, o culto tem que ser teocêntrico, ou seja, Deus no centro. No momento que ele passa a ter o homem no centro, acabou o culto. Já não é culto. Já não é culto. Não é culto. Né? Então, você precisa pensar nisso. Bem lembrado aí, diácono. Muito bem, meus queridos. Vamos aqui, então, fazer uma conclusão do desafio. Né? Conclusão do desafio. Propósito do culto. Acender a paixão nos presentes. Quem está ali? Vamos levar os irmãos a se apaixonarem pelo culto, adorar a Deus, querer ser edificados, cantar, testemunhar. Né? Essa é a primeira conclusão. Vamos levar os irmãos a ter paixão pelo culto. Né? E um segundo ponto é capacitar os crentes a encontrar a Deus em adoração e na palavra. Os crentes são capacitados a encontrar Deus na adoração. Eles vão adorar, eles vão dizer assim, a minha vida entrega no altar, Senhor, Tu és santo, Tu és bondoso, né? Tu és maravilhoso, Senhor. Eles encontram Deus ali e adoram e encontram Deus também na palavra ministrada. E uma outra situação aí dos desafios é permitir igualmente que os não crentes, aqueles que ainda não vieram congregar conosco, que ainda não estão servindo a Deus conosco, que eles observam o encontro divino humano e anseiem por esse encontro pessoal com Deus. Ou seja, o visitante chega aqui, ele vai olhar para a vida dos crentes, ele vai ver um encontro ali do divino com humano. Ele vai querer o quê? Desejar isso. Isso vai impactar, né? Vai impactar. Quando você falava da música, eu lembrei aqui, quero compartilhar com nossos irmãos também que estão ali, do outro lado nos assistindo, diácono, que os salmos são 150 salmos. Queridos, presta atenção nessa informação, talvez você já tenha lido, mas cabe aí a reflexão. São 150 salmos. Nenhum salmo, nenhuma música daquela, que são 150 hinos, nenhuma música coloca o homem no centro. Todas elas, todos 150, é do homem para Deus. É sempre o homem reconhecendo, é orando, é falando, é cultuando, é elogiando a Deus. Porque louvor nada mais é, no literal da palavra, elogios a Deus. Então ali são os salmistas escrevendo, reconhecendo a soberania, o Deus Criador, a divindade dele, reconhecendo a Trindade, que ele é o mantenedor daquele que ele criou, que ele cuida do homem, que ele sonda o coração do homem. Então é do homem para Deus. Pode prestar atenção que nenhum culto ali, nenhum hino, nenhuma liturgia daquela de hino, é de Deus para o homem. São 150 hinos do homem para Deus, reconhecendo que Deus é santo, que Deus é maravilhoso. Em nenhum momento ele fala assim, eu sou isso, eu sou aquilo e tal. Não, Tu és Senhor, Tu vem pelas nuvens, Tu faz da nuvem o seu carro. O único que é digno. O único que é digno, Tu és bondoso, Tu é o que perdoa, Tu é o que cura, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Olho para o monte, de onde virá o socorro. Quer dizer, tudo é Ele. Né? Então é bom pensar nisso. Quando você vir para a igreja, pare um pouquinho. O seu hino está sendo a Deus, ou você está querendo que Deus é que cante para você? Meu filho, vou te dar, vou te dar e vou te dar. Deus é bondoso, Ele dá muitas bênçãos para nós, inclusive a fé, para entender que na hora da bonança, Ele está com a gente. Mas na hora da tempestade, Ele também está. Conosco. Ele está conosco, né? Muito bem. Agora nós vamos concluir, diácono. É tempo de agir. Isso é uma prática. Eu vou ler essa primeira aí, eu gostaria que você ficasse com a segunda já para compartilhar. Okay. É tempo de agir, irmãos. Cultuemos a Deus em nossa cidade com fidelidade, diácono. Os cultos devem ser fiéis com aquilo que diz as Sagradas Escrituras.
Colossenses 3,16 vai dizer isso, né? Tem que ser fiel à Bíblia. O Evangelho precisa ser o centro da nossa adoração e o grande motivador do nosso ajuntamento. Nós nos ajuntamos pelo Evangelho. Devemos cantar letras bíblicas. Devemos desenvolver sermões bíblicos. E devemos promover ajuntamento bíblico. Até promover o ajuntamento tem que ser bíblico. Muito bem. E o segundo, diácono? Cultuemos a Deus em nossa cidade com criatividade. Deus criou seres humanos, pastor, criativos, com essa dinâmica de criar. Né? Sobre o culto existem elementos essenciais: a pregação, o louvor, a oração e as contribuições. Todos esses elementos, irmãos, podem ser desenvolvidos com criatividade. Eu queria perguntar para o pastor, um exemplo, pastor, desses elementos ser desenvolvidos com criatividade. Por exemplo, você vai fazer um culto, não pode faltar pregação, né? Não pode faltar louvor, não pode faltar oração e nem contribuição. Então nós temos aí o quê? Quatro pontos, 4 elementos, 4 pés aí para que seja feito o culto. 4 pilares do culto, né? Pregação, louvor, oração e contribuição. Agora, como que você vai fazer isso com criatividade? A pregação, biblicamente, ela tem que ser pesquisada, ela tem que ser desenvolvida, o texto, né? Estudada, falada do texto. Você vai saber a raiz, ou seja, quem escreveu, para quem escreveu, quando escreveu, qual o propósito daquela escrita. E aí, nessa criatividade, você vai fazer a aplicação para a igreja. Isso cabe também no louvor. Você ser criativo no louvor. Colocar ali um arranjo, uma melodia agradável. Buscar de Deus a direção. Né? E você pode também, na criatividade, analisar a letra da canção com a mensagem que foi pregada. Isso é criatividade, né? Você não vai cantar um louvor assim, aleatoriamente. Você pensou na mensagem um tópico, um tema que casa com a letra da música. Né? Uma conexão. E na questão da oração também. E nas contribuições. Você é criativo na contribuição. Contribuição na igreja não fica restrita a ofertar somente. Senão a oferta passa a ser uma coisa assim, engessada de... uma coisa que um ritual. Não, oferta, ela faz parte do culto. Você vem ofertar a Deus com alegria, com dedicação, celebrando, vibrando mesmo, porque Deus te deu o recurso para você ofertar. E esses elementos, eles são desenvolvidos de maneira específica e com muita criatividade. Deus te deu capacidade para isso. Aliás, Deus te fez criativo, né? E isso é um caráter de Deus também, né? É isso. Vamos então para o nosso compromisso missional. Amém. Diácono, está chegando o final, nós estamos aí, eu creio que uns 50 minutos já aproximadamente conversando, né? Mas, querido, estamos chegando aí no final do nosso estudo e eu já quero dizer para você, próximo sábado tem mais, hein? Sim. Não vai ficar só nesse, né? Mas qual é o nosso compromisso missional? Diácono, a primeira frase do nosso compromisso missional. A primeira frase, pastor, é orar. Orar a Deus para que Ele lhe dê estratégias. Muito bem. Então a estratégia vem de Deus. Então tem que pedir a Ele, né? Orar a Ele pedindo estratégia. Porque se o homem for cultuar a Deus por conta própria, não vai dar muito certo, né? Ele precisa, estratégia vem do Senhor. Muito bem. A segunda frase é compreender a dinâmica das novas gerações e das cidades para alcançar o maior número de pessoas. Você precisa, meu querido irmão, na hora de fazer o culto, compreender qual é a dinâmica das novas gerações. Qual a dinâmica dos jovens da igreja hoje? Qual a dinâmica dos adolescentes, das crianças, dos próprios irmãos mais adultos? Qual a dinâmica deles? Hoje nós temos aí um povo tecnologicamente acelerados, né? Ele está ali no seu celular, ali, rápido, acessando, conectados. Né? E a dinâmica deles é essa, eles estão linkados com as informações. Então você precisa compreender a dinâmica das pessoas que estão na cidade para que você possa alcançar o maior número. Hoje nós estamos aqui transmitindo a escola bíblica pela internet. Você que está aí pelo Facebook, você que está aí pelo YouTube, você está na conexão das novas gerações. Eu sou da época do analógico, eu sou da época do seletor, né? Tanto do rádio quanto da televisão. Né? Eu sou da época da televisão em preto e branco, né?
Então, celular, então? Celular, nem pensava. Na época que eu era lá na minha adolescência, na época de jovem, o telefone que existia era com fio. E quem tinha um telefone com fio era seu fulano, né? Era, assim, uma pessoa que tinha um certo recurso. Hoje nós estamos aí com as crianças, né? Esses dias eu vi uma criança, eu posso falar da minha neta, né? A minha neta, a Maria Eduarda, a Alice, ali, né? Mexendo ali no celular, e de forma tranquila, né? Assim, sem dificuldades, acessando as mídias sociais ali, os sites, buscando o que elas querem ver, né? E minha netinha Alice fez 3 anos agora. Então nós temos que ver qual é a dinâmica dessas novas gerações para oferecer o culto a Deus, contextualizar, sem mexer no princípio bíblico. E a última frase? A última, pastor, é algo que estou sempre buscando para a minha vida, né? Buscar aprender mais da palavra de Deus. E para aprender mais da palavra de Deus, nós temos que ler, examinar e praticar. E pedir para o Espírito Santo que abra a nossa mente. Por quê? Porque aprender mais para ser criativo na comunicação, né? Nessa comunicação, que essa geração que vem vindo aí tecnológica, na comunicação do Evangelho. Muito bem, muito bem. Então é isso aí. Eu acho que todos nós temos que estar linkados nisso aí, né? Aprender mais, ser criativo na comunicação do Evangelho. Né? O Evangelho tem que ser comunicado com criatividade. Eu acho que esse sistema que nós estamos fazendo aqui é uma criatividade. Apesar de que nós estamos sendo forçados, né? Se você for analisar, nós não somos assim, aquela pessoa. Não estudamos para fazer isso aqui. Sim. Mas o momento exige que a gente seja criativo. Vamos deixar de pregar o Evangelho porque os irmãos não estão aqui na igreja? Não, a gente senta aqui, começa a conversar da palavra e prega o Evangelho de maneira bonita. E você pode compartilhar esse link com outras pessoas, que as pessoas serão edificadas, né? Então vamos orar, pedindo de Deus estratégia. Vamos compreender a dinâmica das novas gerações, mas vamos buscar para que o Senhor nos ajude. Amém? Amém, pastor. Meus queridos, você que tem aí a sua oferta para a escola bíblica, você que tem aí o acesso... que pode ofertar na casa do Senhor, daqui um pouquinho no culto, vai estar ali, no rodapé da tua televisão, do seu celular, a informação da conta da igreja, onde você pode fazer a transferência, você pode ofertar. Então oferte para que outras pessoas também possam ser alcançadas com a pregação do Evangelho. E é isso, diácono. Eu queria que você terminasse esse momento aqui da explanação, lendo aí para a gente, ou falando, né, a missão da escola bíblica, né? Vai, fala para os nossos irmãos aí. Transformar as pessoas em discípulas de Cristo através do ensino e da prática da palavra de Deus é a nossa missão. Amém, 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 amém. Próximo sábado, a lição de número 12. A compaixão das cidades. Vai falar aí, né? Ter compaixão pelos nossos irmãos que estão lá na cidade, né, onde nós estamos vivendo, na área urbana. Uma cidade igual a São Paulo, aí, né? Uma grande metrópole, milhões de pessoas. É isso aí. Então, meus queridos, chegamos ao final da lição bíblica. Que Deus nos abençoe. A lição 12. Próxima semana, nós vamos adquirir a próxima lição bíblica. Né? Eu não estou com o exemplar dela aqui, mas você acessar o portal IAP, você vai encontrar lá já a imagem da próxima lição bíblica, né? Aqui eu não combinei aqui para a gente colocar a imagem aí da próxima lição bíblica, mas ela é muito importante para os nossos dias. Dando uma olhada, e super importante. Eu esqueci aqui o título dela. Mas faz assim, próximo sábado, você que está nos assistindo, principalmente os irmãos aqui da igreja de Jardim das Oliveiras, se você quiser uma lição bíblica, um exemplar, nos procure, a gente vai segunda-feira na gráfica e vai adquirir as lições, vai trazer para que você também possa estudar a palavra do Senhor. Mas no próximo sábado ainda é a lição 12 e depois nós vamos para a lição 13, né? Estudarmos. Esse é o último mês dessa série de lição bíblica. No primeiro sábado de abril será a lição nova. Amém? Muito bem, vamos fazer oração? Pedir a graça do Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe sua vida em nome do Senhor. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração e receba a bênção de Deus. Pai querido, nós oramos neste momento, Senhor, agradecidos porque ministramos a lição bíblica. Muito obrigado, meu Deus, por esse efeito maravilhoso.
Que esse estudo chegue aos corações e que mais pessoas sejam edificadas. Que haja salvação, que haja graça, haja misericórdia. Dê saúde, Senhor, a todos os teus servos. Essas famílias que estão assistindo esse culto nessa escola bíblica, dê saúde a eles. Abençoando, Senhor, que a tua palavra seja, meu Deus, edificação na vida dos teus filhos. E que possamos ser testemunhas fiéis do teu santo evangelho. Que a nossa vida seja um culto bíblico, Senhor. Um culto que edifique a vida das pessoas. Eu oro em nome de Jesus Cristo, na fé, na alegria que tu estás conosco, hoje e sempre, no nome de Jesus. Dê a tua bênção aos teus filhos. E nós oramos na fé que eles estão abençoados para sempre, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos vocês, em nome do Senhor Jesus. Espero vê-los no próximo sábado, nesse mesmo horário, estudando a palavra de Deus, a compaixão das cidades, que será o nosso próximo estudo. Desejo que o Senhor Jesus abençoe sua casa, sua família, sua vida, hoje e sempre. Amém. Graças a Deus.